Olá, que tal a gente usar o nosso Marte como uma energia de sobrevivência, só que também de sabedoria, não apenas como um chicote invisível, né, que cobra a gente o tempo todo. Sou a Carol Garcia, terapeuta e astróloga, venho falar aqui para vocês hoje sobre o planeta Marte, né, mas principalmente pegando o gancho desse Marte em Leão, que entrou super agora, recente, no final de semana. Marte em Leão, uma energia poderosa, afinal de contas, Marte é o nosso deus da guerra, né? Da competição, né? Das ações de modo geral, né? É um planeta muito quente, muito intenso, né? Que faz com que a gente vá para frente, né? Vá para a guerra, vá para a vida, vá, né? Lutar pelas nossas conquistas. Então ele é essencial, né? No nosso mapa é muito importante que a gente analise ele com muito carinho, mas temos que usá-lo com sabedoria, né? Então Marte em Leão, a gente está falando aí de um Marte, um planeta quente, um planeta de fogo, que é regente também do Pitta Dosha, né? Do nosso dosha, que ali é mistura de fogo com água. Então, sim, ele é o regente desse dosha, né? Porque ele fala da inquietude, fala da raiva, fala da ira, né? Fala do foco também, da determinação, pessoas com mais pita, né? Com essa integração maior de pita, né? Que já nascem com essa prakriti de pita, elas têm mais dessa tendência a serem mais enérgicas, mais rígidas às vezes, mais duronas, né? Mais autônomas, enfim, realizadoras e todos esses aspectos de Pita. E ainda que agora o Marte entrou em Leão, que é um signo de fogo, ele não fica exatamente domiciliado, tampouco ele fica exaltado, mas é fogo com fogo, então a gente pode dizer que é uma energia compatível, né? É diferente do Marte que estava, né, ficou aí algum tempo, aí 2 meses, um pouco mais porque ele ficou retrógrado, né? Normalmente Marte fica em cada signo uns 2 meses e pouquinho, só que como teve retrogradação, né, do final do ano para cá, então ele se estendeu um pouco mais nesse signo de Câncer. E Marte, eu sempre brinco com essa analogia, Marte é o Boeing, né, energia, potência, e Câncer é o elemento água, então é como se fosse um Boeing caindo, né, no mar, entrando no mar. Ele perde a sua potência, né, é uma energia diferente. Se a gente for pensar num submarino, né, que é uma potência, seria o escorpião, né, a potência ali por debaixo do mar, né, que ele caminha rapidamente, né, navega, não sei como é que a gente fala, mas o submarino ele tem a sua potência e ele trabalha, né, o seu meio de atuação é a água. Mas um Boeing, que ele vive né, nos céus, rasgando os céus, ou seja, ele tem essa coisa da energia do ar, e o ar sustenta muito o fogo, né? O ar e o fogo são elementos complementares, então quando a gente pensa num Boeing, num avião com a sua potência, né, ele é essa energia do fogo, né? Então quando ele está na água, num signo de água, obviamente que fica aquele fogo com água, então dá aquela, né? Dá aquela murchada, como se apagasse essa potência, tirasse, minasse, né, um pouco dessa potência. Então, agora no signo de Leão, obviamente a gente sente novamente essa energia pulsando, né? Ela é menos emocional, e Marte não se propõe, né, normalmente em ser emocional, mas em Leão ele fica na energia do fogo, que lhe é compatível, né? Fogo com fogo. Marte é fogo, é intenso, é a energia do masculino, do Yang, e Leão é um signo, né, de potência quente, de potência também masculina, tem essa coisa mais do Yang, né, por ser fogo também. Então, ele está num signo agora que realmente promove, né, essas energias para o coletivo, né? Eu sempre trago aqui porque é para todos. Ah, mas eu tenho Sol e Vênus e ascendente em Leão. Com certeza para você isso mexe muito mais, né? O Marte em Leão, ele vai pegar muito mais. Se você tiver um ascendente em Leão, ele vai entrar ali, o Marte vai te trazer energia, vai te trazer potência. Isso vai se sobressair no seu corpo físico, você vai sentir isso em você. Se for no seu Sol, né, a sua essência, você vai ganhar uma energia extra também, não tenha a menor dúvida. Se estiver passando pela sua Vênus em Leão, talvez você ganhe aí um traquejo, né, uma energia sexual, uma libido que fique mais alta, né,
desejo pela vida. Afinal de contas, a Vênus fala dos desejos, né? Daquilo que eu gosto, daquilo que eu prezo e valorizo. E o Marte passando ali, aí é a energia do masculino misturada com o seu feminino, e aquilo pode trazer uma explosão de sensações, né, intensas. E por aí vai. Mas eu vim falar hoje, né, principalmente das pessoas com Marte no próprio mapa, em signos de terra e signos de fogo. Por quê? Porque a gente sabe que esses elementos, tanto o fogo quanto a terra, são mais autônomos, mais automatizados, mais automotivadores, mais realizadores, mais concretizadores, né? São mais ágeis também, né? Então, mulheres nesse momento que tenham, né, que percebam aí, analisem nos seus mapas, né, se você tem o Marte em qualquer signo de fogo, como o próprio Leão, como Sagitário e Áries, onde ele fica domiciliado, ou signos de terra, como Virgem, Capricórnio, né, e Virgem, Capricórnio e qualquer outro, Touro. Esses 3 signos de terra são elementos, tanto a terra quanto o fogo, que são mulheres que trabalham muito, muito mais do que não que uma pessoa, uma mulher que tenha um Marte em água, em Escorpião, que ele fica domiciliado, né? Porque ele tem a compatibilidade ali com Áries, né? Marte rege Escorpião e Áries. Aí é um pouquinho diferente, mas Câncer, Peixes ou os elementos, os signos de elemento ar, é diferente. Claro que a pessoa, né, com Marte em ar, ela pensa demais, então ela grava o Vata aqui na cabeça, né? Ela agrava outra, mas de um modo geral, mulheres com essa tendência de trabalharem demais, de se cansarem demais, né? Elas costumam ter o Marte tanto em signos de fogo quanto em signos de terra, porque são intensas, né? Porque não param, né? A mulher com Marte em Touro, ela trabalha meio que sem parar, incansavelmente. Com Marte em Virgem, né? Tá sempre na busca da perfeição, então é uma mulher que também não para. Capricórnio, né? O signo da cabra, o signo de chegar lá, é incansável também, né? Tá sempre na batalha, quer realmente fincar a bandeira e não para enquanto não conquistar. E os signos de fogo também são assim, são mulheres elétricas, extremamente automotivadas, né? São líderes natas, são mulheres cheias de autonomia, cheias de quereres, né? E muitas vezes tem uma energia muito forte, como essa energia do momento, que é para todos de Marte em Leão. Então eu tô trazendo aqui só alguns insights, né? De que se você, mulher aí, 40 a mais, minha cabrinha montanhesa, se você também tem esse Marte em signos de terra, em signos de fogo, ou seja, é muito automotivadora, é muito intensa, é muito enérgica, é muito líder, né? É muito raçuda, ali não para. Se você tem dificuldade com isso, né? Na hora de parar, fazer uma pausa, tomar um chazinho de erva doce, de erva cidreira, de camomila, fazer algumas pausas para você, principalmente mulher de Marte, em signos de terra e signos de fogo, terra e fogo. Você tem mais dificuldade para, inclusive, agravar o seu Vata Dosha, né? Que é o dosha do movimento, né? Das ações. Então é aquele dosha que a gente vai fazendo, não consegue fazer as pausas necessárias e quando a gente se dá conta, a gente já está exausta, né? A mente não para também, vai acelerando, a gente acaba se ressecando, ficando mais ressecada de modo geral, né? E aí o sono atropela, fica tudo meio que sem foco, né? A gente meio que atropela a rotina. Então, se você tem aí um Marte em Touro, um Marte em Virgem, um Marte em Capricórnio, um Marte em Leão, que agora deve estar poderoso para quem tem Marte em Leão, né? Fazendo a revolução de Marte, né? Porque o Marte está em Leão, então é um boom de energia, né? Enfim, Marte em Leão, Sagitário e Áries, né? Que é um Marte muito intenso, também muito enérgico. Vocês têm mais dificuldades, né? Em parar, em dar o stop, né? E até em dizer não, né? Tá sempre fazendo, né? O fogo, ele tem essa automação, né? Essa eletricidade, esse movimento natural, né? Enquanto a terra tem essa energia de realizar, né? E não para. Até
O fogo com a terra, a gente brinca que é a energia do rolo compressor, né? Quando mistura fogo e terra, é a ação, a emoção, a intensidade, né? Não a emoção da água, mas aquela coisa motivadora, né? Que o fogo tem, aquela empolgação com a terra que vai lá e faz. Então é um rolo compressor que vai, mas não tem parada, né? Então é importante você fazer essa autoanálise para não ficar aí batendo cabeça, não ficar sobrecarregada, né? E depois ficar com insônia, ficar com os ressecamentos, ficar com a cabeça depois, né, avoada, esquecida, né? Muitas vezes porque não tá parando mesmo para descansar, para fazer pausas, né? Não é só o sono, que é extremamente reparador da noite, né? E é necessário. 8 horas da noite, entre 8 e 9 a gente tem que estar diminuindo, inclusive todas as luzes, né, da nossa casa. É o momento que realmente o nosso reloginho ali, né, o nosso reloginho biológico, o nosso ciclo circadiano, ele pede para que a gente mingue junto com o sol que já se pôs, né? Então depois das 6 da tarde, né, que o sol já tá ali quietinho, né? Só vai sair depois no dia seguinte, então é a hora da gente acompanhar esse movimento, né? Esse ciclo e também ir respeitando e usando menos luzes, apagando as luzes, né? Colocando luzes mais quentes, né? Um pouco mais amareladinhas, mais abajures e menos aquela luz, né, branca direto, que é essa do ring light que tá aqui atrás de mim agora. Enfim, a gente precisa ir reduzindo isso para não ficar ligadona, né? Aí você pergunta, mas e as pessoas, as mulheres com Marte em signos de ar também, né? São muito mentais. São aquelas que pensam demais e acabam agravando o Vata na mente, né? Que faz diferença o Vata na mente ou o Vata no corpo. A gente, né, tem os gunas da mente, né? Que é Sattva, que é a mente plena, soberana, que a gente tem que buscar de equilíbrio. Tem a mente mais satívica, né, que é mais comum do fogo, né, tem essa coisa da paixão, né, da energia do fogo, e a mente mais tamásica, né, que é a energia do elemento da água, das emoções, das sensações que levam a gente para um lugar, às vezes, de depressão, ou de tristeza, ou de mágoa, ou de apego, né, essa coisa mais de se fechar, né? Isso a tamásica, a rajásica, ela põe a gente mais para fora, para o mundo. São duas energias antagônicas que têm a sua parte necessária, útil, tipo tamas. A gente precisa de tamas para dormir, né? À noite a gente vai ficando com essa energia tamásica. O que não dá é para passar o dia numa energia tamásica, né? Numa energia de cansaço, de sonolência, enfim, de introspecção profunda, de tristeza, né? Dessa coisa que te coloca nesse estado de, enfim, né? Tamas, escuridão, né? Nessa nebulosidade. Para a hora de dormir é fantástico, por isso que a gente precisa da energia de tamas à noite. E rádias, né? A energia rajásica, que vem mais da energia do fogo, ela é essencial para a gente ter foco, para a gente ter energia, para a gente ter, né, determinação para fazer as coisas, tesão, né, desejo para fazer as coisas. Mas se a gente também não sabe a hora de parar, a gente fica, né, acelerada, e isso gera uma série de desequilíbrios também. A gente pode viver com raiva, viver com aquela paixão profunda o tempo todo, porque isso é cansativo, né? O corpo sente. Nosso corpo absorve tudo isso, né? A digestão sente, os músculos do nosso corpo, eles se tensionam também. Então, a gente precisa saber a hora de conduzir e indo para uma coisa mais sátua, né? Uma coisa mais equilibrada. Então, mulheres aí com seu Marte em elementos terra, que são muito fazedoras, muito guerreiras, muito aguerridas mesmo, né? Que não param, querem produzir, querem ver a coisa pronta, tem mais dificuldade realmente, né, para parar. E as mulheres de Marte em fogo, que são mais enérgicas mesmo, né, estão sempre querendo, e às vezes tem muita paixão, e essa paixão em excesso, ela queima, né, e ela traz azia, ela traz conforto, ela traz uma série de coisas. Me conta aqui como é que você se sente e aonde que está o seu Marte no mapa, né, em qual signo, né, qual elemento que é, pra gente conversar aqui um pouquinho. Se você gosta desse tipo de vídeo, me avisa, me sinaliza, dá um joinha aqui, faz um comentário que eu vou adorar. Se quiser me dar sugestões,
daquilo que você quer que eu traga aqui, fica à vontade, que vai ser um prazer também.